Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. Hoje a igreja celebra o terceiro domingo da Quaresma, tempo que nós estamos junto de Cristo, junto com Jesus no deserto, sofrendo as tentações, né? Porque as tentações são constantes em nossa vida. Então nós estamos vivenciando o terceiro domingo. Nós que iniciamos lá no primeiro, nas tentações de Cristo no deserto. Depois, no segundo domingo, onde nós nos encontramos na montanha, subimos a montanha. Jesus que mostra então a importância de estar na igreja, né? E sairmos de lá transformados. Nós temos que sair transfigurados no Senhor. E hoje, Jesus aqui hoje mostrando algo extraordinário, talvez uma das maiores histórias, né? Parábolas colocado sobre Deus, mostrando o amor de Deus sobre cada um de nós. Então vamos ouvir esse evangelho e meditar. Por isso abra o seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta-o, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra nós estamos ouvindo nesse terceiro domingo da Quaresma. Aqui hoje mostra algo que muitas pessoas ainda pensam como Deus age. Muitas pessoas ainda acreditam que certas coisas acontecem na nossa vida, seja uma doença, seja um problema, seja uma morte, né? Atribuam esse problema ao pecado. Por exemplo, essa pessoa agora teve câncer porque ela matou, porque ela traiu, porque ela errou, porque ela fez isso. Aquela pessoa agora está de cama, está enferma, não consegue levantar mais para nada. Por quê? Porque fez muito mal a outra pessoa, porque tirou a vida de alguém. Muitas pessoas ainda atribuam, né, a enfermidade, a doença, o desemprego a Deus, dizendo que Deus culpa as pessoas. Inclusive, se nós formos verificar, né, analisar no tempo antigo, né, principalmente no Antigo Testamento, né, a gente vê muito isso, essas atribuições colocadas a Deus. Se a pessoa é boa, as coisas acontecem porque ele é bom, né? Se ele é ruim, se ele faz a maldade, as coisas acontecem porque ele é ruim.
Tanto que os judeus, né, atribuíam a maldade, os problemas, né, a enfermidade, a impureza, por isso que eles falavam sobre estar impuro. Então, uma pessoa doente, toda machucada, ferida, era impuro porque eles atribuíam por conta dos pecados. E quantos de nós, né, já ouvimos isso, na infância principalmente? Toma cuidado, né, senão Deus castiga, Deus está vendo, né? Então, atribuindo sempre a nós, parecendo que algo que acontece então de verdade na nossa vida, por uma turbulação grande que acontece, como se fosse uma punição de Deus sobre nós, mas que na verdade não é, né? Mas que na verdade hoje Jesus dá uma lição para nós, para pararmos de vez sobre essas coisas. Por quê? Naquele tempo as pessoas então foram correndo até Jesus dizendo, falando para Jesus. Então imagine, né? As pessoas chegando desesperadas, falando: mestre, Pilatos matou uma grande população de pessoas, né? E misturou ali o sangue nos sacrifícios para oferecer, né? Então, perceba, aí Jesus, conhecendo o nosso coração, Jesus conhecendo o coração, a maldade desse povo, né? O que eles estavam dizendo, aí Jesus fala assim, ó: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Jesus fala assim, ó: eu vos digo que não. Aí ele conta essa outra aqui, ó, outra história, né? E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que eles eram mais culpados sobre todos os outros moradores de Jerusalém? E a gente pode colocar isso agora, um cenário atual. E aquele avião que caiu, que tinha muitas pessoas, muitas crianças? E aquele carro que explodiu? Enfim, e a guerra, as pessoas morrendo? E a Covid, que muitas pessoas morreram? Enfim. E as pessoas que estão nos hospitais enfermas? Ué, elas têm mais pecados que nós? Elas são mais pecadores que nós? E aí é onde Jesus fala tão bonito, né? Eu vos digo que não. Meus queridos irmãos e irmãs, é exatamente isso. É mostrar que Deus é amor. Se Deus é amor, não sai a maldade. A maldade, as coisas acontecem pela maldade no coração do ser humano. Então, as coisas acontecem com a maldade do ser humano, mas não porque a outra pessoa existe o pecado, né? Mas Jesus deixa claro: mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que Jesus quer falar? Então, Jesus deixa claro que não, nós não vamos morrer assim, né? Porque todos nós vamos morrer, mas o que Jesus quer falar? Nós podemos morrer e ressuscitar na glória eterna, né? Ou nós podemos morrer e ir para o inferno. Exatamente isso. Por isso nós temos que nos converter. Porque quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, nós vamos abrir os olhos no céu. É isso que nós acreditamos. Mas para isso, nesse tempo quaresmal, e o Evangelho cai hoje como uma luva, né? Mas se não vos converterdes. Então nós temos essa missão nesses 40 dias, né? Dessa conversão. E a conversão é algo realmente que a gente tem que trabalhar diariamente na nossa vida. Não é fácil. Principalmente para aquelas pessoas que são viciadas em alguma coisa, né? Então não é algo que você consegue tirar da pessoa e ela já conseguir se livrar disso. É algo que vem se trabalhando, vem rezando, orando, pedindo a Deus, lutando, fazendo uma luta diária a cada dia, né? E aí Jesus, através disso, para mostrar o amor de Deus, porque Deus é amor, e aquele povo não entendia isso, porque ainda assim achava que Deus fazia tal punição, né, para essas pessoas que supostamente eram pecadores. Então Jesus fala que não. Jesus é claro e bem certo disso, né? Eu vos digo que não.
E aí Jesus conta então essa parábola para mostrar o quanto Deus nos ama e sempre nos amou, né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, esse homem tinha uma figueira. Esse homem aqui representada a figura de quem? De Deus. Então, ele tinha uma figueira. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, né? Então, essa figueira, ela é representada por nós, pelo povo, né? E naquele tempo era o povo de Israel, né? Então ali está essa figueira. Então eles foram, diz a palavra, que foi até lá procurar figos. Então, Jesus contou essa parábola. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse o vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontra. Então vamos lá. Esse vinhateiro, olha só que coisa mais bonita isso. O que ele quis dizer? O dono dessa figueira, que essa vinhateira não estava dando figo e já faziam 3 anos. Aqui é algo muito litúrgico também, né? Algo muito sensível, porque esses 3 anos pode ser os 3 anos que Jesus vivenciou na terra, né? Levando a palavra de Deus, enfim. Então já fazem 3 anos que eu estou aqui nessa terra. Olha que coisa legal, né? Então beleza, essa figueira está plantada lá, já faz 3 anos. E eu não vejo nada, nenhum fruto, nenhum figo. Então corta-o. Olha lá, então corta, porque ela está lá inutilizando a terra. Então esse senhor, porém, respondeu, né? Deixa a figueira este ano. Então, tá vendo? Deixa a figueira ainda este ano, que vou cavar em volta dela e colocar adubo. Olha o que Jesus fala. Não, vamos... deixa do jeito que está, né? Porque eu acredito, eu confio nessa figueira. Eu vou cavar em volta, vou colocar adubo, né? E pode ser que ela venha dar fruto. Meus queridos irmãos e irmãs, veja o tamanho da misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Então assim, não pense você que, porque eu pequei, está dando tudo errado na minha vida, porque eu fiz essa maldade, tá acontecendo tudo de errado, eu tô perturbado, eu tô isso, eu tô aquilo, porque Deus está me punindo, Deus está me castigando. Não existe isso. De uma vez por todas, nós temos que tirar isso da nossa mente. Nós temos que tirar, porque Jesus disse, eu vos digo que não. Jesus deixa claro. Ponto final, né? Então, se fosse, Deus tinha realmente já cortado, mas não. Já fazem 3 anos, né? Você vê que não é Deus e não vai ser Jesus que vai nos cortar, nos afastar de Deus. Esse cortar aqui depois, porque no final termina assim, pode ser que venha dar fruto, mas pode ser que não, né? Mas se não der, aí então tu cortarás. Quem vai cortar? Quem vai cortar essa figueira caso não dê fruto? Somos nós mesmos. Porque somos nós que vamos ir ao encontro de Deus ou não. Deus não vai nos cobrar isso. Deus está querendo que nós possamos nos converter. Mas eu posso não querer me converter, né? Deus deixa isso livre para cada um de nós. Mas se nós não convertermos, então pode ser que nós morreremos como os outros. Aqueles que não acreditaram, aqueles que não enxergavam a Cristo, aqueles que não reconheciam Jesus como verdadeiro Deus, enfim, pode ser que nós morremos igual a esses, né? Mas se convertermos, nós entraremos no céu. Que palavra maravilhosa nesse tempo quaresmal, onde Jesus nos mostra que Deus nos ama muito. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, né? Não tem aquele ditado que fala filho do peixe, peixinho é?
Então, filho de Deus, né? Que se Deus é amor, amorzinho nós devemos ser. Deus quer que cada um de nós sejamos amores, né? Que possamos ter amor no nosso coração. Que possamos trazer a misericórdia, o perdão, enfim, mas a bondade na nossa vida. Que possamos reconhecer isso, saber disso. É um tempo favorável, um tempo de jejum, um tempo onde nós estamos aí numa oração, nós estamos esforçando cada dia mais na nossa vida, né? Porque quanto mais a gente fala que nós não vamos fazer, parece que a tentação vem. E ela vem forçada, né? De um ponto de a gente tem que ter uma decisão de fato. Faço ou não faço, né? Então, que hoje nós possamos pedir a graça de Deus, entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus traz para nós o desejo, né? A vontade de nós entrarmos no céu. Porque nós temos essa herança, e Jesus deixou essa herança da salvação, mas nós temos que buscar isso. E buscar é estar no caminho de Deus, é subir essa montanha diariamente. E como a subida cansa, né? Mas nós temos que acreditar, nós temos que tomar a cruz a cada dia na nossa vida. E aí, com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, um dia nós chegaremos lá e nos veremos na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.